nome é Geralda Costa, eu sou extensionista de bem-estar da Emater MG, atualmente estou trabalhando no escritório de São Geraldo e estaremos juntos aqui nesse tempo. Espero estar atendendo às expectativas, né, do público em relação à conversa sobre o tema que será aqui abordado. Para dar início, né, a essa condução, a esse curso, eu vou iniciar aqui uma apresentação para todos acompanhar o nosso diálogo. Então, né, a Emater MG, né, participando novamente, né, da Semana do Fazendeiro, essa 91ª edição. Nessa semana de 12 a 16 de julho estaremos juntos. E hoje nós vamos falar sobre o sistema de tratamento de esgoto doméstico no meio rural com o uso de tecnologia social de baixo custo. O assunto que trataremos hoje será, né, nós temos hoje o desafio de definir saneamento básico, apresentar as leis inerentes ao saneamento básico no meio rural, conceituar tecnologia social dentro do tema que a gente propôs a estar estudando e apresentar infraestruturas alternativas para o tratamento do esgoto doméstico no meio rural. Para começar, né, então, a nossa conversa, nós vamos entender o que é saneamento básico. O saneamento básico, de acordo com a Lei 11.445 de 2007, ele é definido como sendo o conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Todo esse conjunto de serviços e infraestrutura, ele se apresenta na comunidade com o objetivo de preservar e ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, a produtividade do indivíduo e facilitar o desenvolvimento das atividades econômicas na sociedade. Isso tudo, gente, esse contexto, né, do qual o conjunto de saneamento básico se apresenta, é porque a ausência do serviço de saneamento básico, aliados, né, a fatores socioeconômico e cultural, são determinantes para o surgimento e proliferação de diversas doenças. Entre elas, a gente pode citar a leptospirose, disenteria bacteriana, esquistossomose e muitas outras. Em 2014, um estudo mostrou que mais de 65% das interações ou internações de crianças com menos de 10 anos de idade estavam ligadas à falta de saneamento básico. Também existe a relação da falta de saneamento básico com um elevado número de mortalidade infantil, que é aquelas mortalidades de crianças com menos de 1 ano de idade. Isso tanto no Brasil quanto no mundo. Esse contexto importantíssimo do saneamento básico para a comunidade, para a sociedade, para a manutenção, né, da saúde pública, é porque o saneamento básico, ele é direito de todo cidadão. Ele é essencial para a promoção do desenvolvimento sustentável de todas as comunidades, sejam urbanas ou rurais. Ele é essencial para a manutenção da saúde pública e para a conservação e melhoria do meio ambiente. Além disso, gente, o custo-benefício do investimento em obras de saneamento básico é muito relevante. Em 2014, um estudo mostrou que para cada $1 gasto em investimentos no serviço de saneamento básico, economiza-se $4 em tratamento de doenças. Esse custo-benefício dificilmente encontra-se em outros tipos de investimentos. Diante desse contexto, desse panorama que se apresenta o saneamento básico, como que está a oferta desse serviço de saneamento no Brasil? Vamos lá. Em relação à distribuição de água potável, no Brasil, em torno de 83,3% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água. Contudo, tem mais de 35 milhões de pessoas que ainda não possuem acesso a esse serviço básico de saneamento. Ou seja,
mais de 16,7% dos brasileiros ainda não têm acesso a esse serviço essencial para a manutenção da saúde e da vida das pessoas. A coleta e tratamento de esgoto. A coleta e tratamento de esgoto se apresenta ainda numa condição mais precária do que a distribuição de água. De acordo com os dados do IBGE de 2017, mais de 34 milhões de domicílios brasileiros não tinham acesso ao serviço de esgotamento sanitário no Brasil. Este número ele representa quase 50% dos domicílios brasileiros. Atentem para o fato da gente estar falando de domicílios, não de pessoas, o que significa 34 milhões de domicílios. Quantas pessoas estão inseridas nesse número? A gente tem que pensar, quando falar de domicílio, que cada domicílio habita, em média, 3 ou 4 pessoas. Então, o número de brasileiros que não têm acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto é muito relevante, é muito alto. Em relação à coleta e manejo de resíduos sólidos, né? O IBGE fala que mais de 50% dos municípios brasileiros ainda dispõem os seus resíduos sólidos em vazadouros. O que são esses vazadouros? São os famosos lixões. 22,54% desses municípios despejam os resíduos sólidos em aterros controlados e só 27,68% dos municípios destinam os resíduos sólidos para aterros sanitários, que seria o ideal. Em relação à drenagem e manejo das águas pluviais, também de acordo com os dados do IBGE, em 74,8% dos municípios com até 20 mil habitantes, esse serviço existe, está presente. À medida que a população cresce, a proporção do serviço também aumenta, chegando até 100% nas cidades com mais de 300 mil habitantes. A relevância desse sistema de drenagem e manejo das águas pluviais é gigantesca. Haja visto as enchentes dos últimos tempos, porque com a urbanização do meio, né, a gente impermeabiliza o solo, dificultando a penetração das águas da chuva, né, no próprio solo e aumentando o escoamento da água superficial. Esse serviço, né, tem que ser eficiente para que evite as famosas enchentes e alagamentos nas cidades grandes. Em relação às cidades com mais de 300 mil habitantes, que têm esse serviço em até 100% delas, a gente tem que pensar que essas cidades representam apenas 1,8% das cidades brasileiras. Logo, o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais também não atende todos os habitantes ou todos os municípios brasileiros. E aí, como que as leis em relação, né, à obrigatoriedade desse serviço, da implementação desse serviço na comunidade? Nós vamos aqui apresentar algumas leis, né, inerentes ou pertinentes à questão do saneamento básico. A ideia não é estudarmos essas leis, apenas apresentá-las. Tem algumas leis, né, nós vamos apresentar algumas delas e falar um pouquinho mais sobre a lei de saneamento. Então, para começar, né, a gente começa com a Constituição de 1988, que é a lei magna brasileira, né, que lá no artigo 225, ela diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a maior lei brasileira, ela já garante esse direito do cidadão a um ambiente, né, ecologicamente equilibrado e atribui, né, a todos o dever de defendê-lo e preservá-lo. Nós temos ainda a Lei 6.938, de 81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, também no intuito de estar preservando e conservando as questões ambientais. A Lei 9.605, de 98, também conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, que define, né, quais as penalidades decorrentes de cada ação ali de agressão ao meio ambiente.
A lei de 2012, que é a 12.651, que é o novo Código Florestal, que orienta e disciplina o uso da terra e a conservação dos recursos naturais no Brasil. Essa lei, ela já existe há mais tempo, mas em 2012 ela foi reformulada, por isso tem o nome de Novo Código Florestal Brasileiro. E a Lei 11.445 de 2007, que é a Lei do Saneamento Básico, que a gente vai falar um pouquinho mais dela nos próximos slides. E como eu disse, né, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Lei 11.445, que é a Política Federal de Saneamento Básico. Ela ficou conhecida como Lei de Saneamento Básico e é considerada um marco regulatório para o setor de saneamento no Brasil. Ela estabelece as diretrizes nacionais e os princípios para a universalização do acesso ao saneamento básico. Sem dúvida nenhuma, uma conquista muito grande para a população, uma vez que a gente viu lá no começo que estamos, assim, muito aquém de chegarmos na universalização, de conseguir essa universalização de acesso aos serviços de saneamento básico, né? Ainda tem muita gente que não tem acesso a ele. Entre as diretrizes que essa Política Federal de Saneamento Básico estabelece, a gente vai destacar esse que está no artigo 48, que coloca o seguinte: garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares. Isso, né, esse destaque é porque o saneamento básico previsto em lei para o meio rural só aparece a partir de 2007 com essa Política Federal de Saneamento Básico. E entre os objetivos, né, a gente vai destacar esse quarto aqui que coloca proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados. E no artigo 52, ela determina a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico sob a coordenação do Ministério das Cidades. Todos esses dois pontos que a gente destacou aqui é conquista das comunidades rurais. E por que eu fiz questão de destacar esses dois pontos, tanto nas diretrizes quanto nos objetivos? Porque o nosso foco aqui de estudo está voltado para as comunidades rurais, que desde sempre a preocupação do saneamento básico sempre se deu pensando nas áreas urbanas, né? E as áreas rurais, ela só foi contemplada dentro desse projeto de universalização do saneamento básico a partir de 2007 com essa lei. Saneamento básico. Como está a situação do Brasil hoje? Diante de toda essa legislação, esse arcabouço jurídico, diante de toda a relevância, né, do sistema e do serviço de saneamento, como que está o Brasil hoje? Então, vamos primeiro dar uma olhadinha sobre o meio rural do Brasil, né, para a gente entender aí o contexto da relevância dessa lei de saneamento básico para o meio rural em relação a acesso, né, ao serviço de saneamento. O Brasil rural, ele apresenta uma diversidade de raça, religiões, culturas, sistemas produtivos, segmentos sociais, econômicos e ecossistemas diversos. É um desafio grande quando você pensa levar saneamento básico, levar obras e infraestruturas de saneamento básico para atender uma comunidade com tanta diversidade e riquezas culturais, né, e de ecossistemas. A economia. O meio rural, ele apresenta uma economia diversificada. Vai desde o agronegócio, da modernização tecnológica, agricultores familiares e serviços de turismo e demais serviços que são prestados, serviços de turismo, de agroindústria, né, que é desenvolvido no meio rural. Logo, é uma comunidade, né, é uma situação totalmente diversificada também na questão econômica. A população. Tem muitas comunidades rurais que apresentam populações adensadas, outras comunidades apresentam populações muito dispersas, em alguns lugares até isoladas, e em outros lugares, populações muito próximas aos centros urbanos.
Isso daí, gente, são todos fatores, né, dificultadores do sistema como um todo para chegar ao saneamento básico a esses lugares. Além de toda essa característica, né, cultural, social e econômica, ainda nós temos a questão da carência de políticas públicas e de recursos financeiros aplicados nessas comunidades, justamente por causa das legislações que visava principalmente as populações urbanas, atender às necessidades da população urbana. E, né, para fechar aí o quadro, ainda tem as questões ambientais, o Código Florestal, principalmente, que é o que rege aí, né, a questão do uso da terra. E em relação ao saneamento básico, como está a situação do Brasil, né? Na área rural, vive aproximadamente 30 milhões de brasileiros, ou seja, 16% da população brasileira ainda vive na zona rural. Desses 30 milhões de brasileiros, apenas 17% conta com serviço de esgotamento sanitário adequado. 83% conta com esgotamento sanitário precário ou não tem. Lança o esgoto diretamente nos cursos d'água ou no solo a céu aberto. Cerca de 24 milhões de brasileiros ainda sofrem com problemas crônicos e graves de falta de saneamento básico. Como a gente disse, principalmente, né, as crianças e os idosos, por causa da vulnerabilidade que eles têm, né, do sistema imunológico, eles são os grupos mais afetados, né, com essas doenças, com esses problemas crônicos. E quais são os motivos, né, que levam a essa situação? Os motivos são diversos. A gente vai colocar aqui 2 que são os principais, né? Ele tem a ausência de prioridades das políticas públicas para atender esse grupo de pessoas e a cultura dos moradores da área rural que não vê o saneamento básico como necessidade prioritária. Eles normalmente, né, os moradores da zona rural, normalmente não priorizam investimentos nesta área, mesmo aqueles, né, produtores rurais mais capitalizados. Agora, gente, nós vamos, né, falar um pouquinho das alternativas para o tratamento de efluente do vaso sanitário utilizando tecnologia social. Isso pensando no meio rural, que pelas características que apresenta o meio rural, como a gente viu anteriormente, exige algumas ações mais individualizadas, porque na cidade fica fácil de fazer uma rede coletora e destinar esses esgotos sanitários para uma estação de tratamento de esgoto. Na zona rural, por todas as características, né, que essas comunidades apresentam, esse tipo de ação, esse tipo de obra, ela é mais complicada. Então, em muitos casos, ou na maioria dos casos, para tratamento do esgoto, né, do efluente do vaso sanitário, é importante utilizar, né, abrir mão ali da utilização de técnicas, né, e de estruturas individualizadas. E esse uso de tecnologia social, né, como esse sistema, essa implantação individual desse sistema de tratamento de esgoto muitas vezes é inviável, né, economicamente falando, a gente pensa em tecnologia social para diminuir o custo de implantação dessas infraestruturas. Mas o que é tecnologia social? Né? Qual a diferença da tecnologia para a tecnologia social? Vamos pensar um pouquinho. Tecnologia social é o conceito que descreve as experiências tecnológicas realizadas em interação com as comunidades e que visem, principalmente, buscar soluções para os problemas sociais, bem como para o desenvolvimento e a inclusão social. É aplicada só ao meio rural? Não. Mas pensando-se em saneamento básico no meio rural, a gente vê na tecnologia social uma oportunidade de implantar, adequar a destinação desse esgoto de forma barata, ou seja, dentro de uma economia que todos possam ter acesso. Então, complementando aqui, a tecnologia social tem o objetivo de promover educação, cidadania, inclusão, acessibilidade, sustentabilidade e participação.
ela pode e deve ser utilizada nas mais variadas localidades do país, desde que adaptada e assumida pela comunidade. A comunidade tem que abraçar, né, a técnica apresentada e ter condições de fazer a manutenção dessa tecnologia por eles mesmos. Só, né, um lembretezinho, a tecnologia social lastreia a colaboração entre comunidade e universidades, por exemplo. Então, continuando aqui, o MCTI, né, o Ministério de Tecnologia, ele coloca o seguinte: as tecnologias sociais têm como base a disseminação de soluções para problemas voltados a demandas, né, para atender as demandas de renda, de trabalho, de educação, conhecimento, cultura, alimentação, saúde, habitação, recursos hídricos, saneamento básico, energia, ambiente, igualdade de raça e de gêneros, dentre outras muitas propostas, né? Importando essencialmente que sejam efetivas e reaplicáveis e promovam a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das populações em que se encontram em vulnerabilidade social. Conclusão, a tecnologia social, ela é pensada, né, de forma a atender esse grupo que encontra em vulnerabilidade social. Então, o conceito de tecnologia social, ele reconhece a integração de conhecimentos científicos com a sabedoria da população local. Portanto, é de fácil aplicação, de total controle das comunidades, como a manutenção do sistema e a compreensão do seu funcionamento, podendo ser reaplicável a qualquer momento, em qualquer lugar. O conceito de tecnologia social, gente, ele estabelece principalmente 4 dimensões, que é o conhecimento, a ciência e a tecnologia. Esse conhecimento é científico, técnico e também social. A participação, a cidadania e a democracia, né, nessa dimensão pensada pela tecnologia social. A educação e a relevância social do projeto a que se propõe desenvolver. E por que o baixo custo, né? O que quer dizer baixo custo? Tecnologia social de baixo custo. Significa a utilização de materiais facilmente encontrados no mercado local, que possam ser adaptados às mais diferentes situações financeiras da população, mas que, ao mesmo tempo, não comprometa o objetivo a que se destina. Isso porque não adianta a gente construir, por exemplo, um sistema de tratamento de efluente barato, mas que não atenda aos requisitos legais para a eficiência do processo. Aí, depois de falar sobre tudo isso, né, pensando no direcionamento do nosso foco de estudo aqui hoje, nós vamos apresentar algumas questões voltadas, né, algumas estruturas voltadas para a viabilidade da destinação adequada desses esgotos na zona rural. E pensando em tecnologia social, nós vamos apresentar aqui alguns modelos de fossas sépticas, né? Essa primeira aqui é a fossa séptica que a gente chama de tanque de evapotranspiração. Esta é uma fossa que foi desenvolvida em Santa Catarina pela EPAGRE, né? Eles batizaram como fossa com recheio de bambu. Essa aqui é uma fossa de alvenaria, um esquema de fossa séptica, né, com filtro anaeróbico e sumidouro. Essa é uma fossa industrial que compra-se, né, esses biodigestores em lojas de materiais de construção. Essa aqui é um complemento aqui da fossa biodigestora da Embrapa, é uma adaptação, e esta é a fossa biodigestora da Embrapa original. Então, as fossas, né, sépticas de alvenaria, elas podem ser tanto retangulares, desse modelo, como circulares, nesse modelo, que apresenta a fossa séptica, o tanque anaeróbico e o sumidouro. No caso da retangular, todo esse processo é separado numa caixa só, é constituído, né, incorporado numa caixa só, separado por chincanas. Essas estruturas, né, deverão ser construídas de tal forma
que não permitem infiltração do efluente no solo. O dimensionamento delas deve ser de acordo com o número de pessoas na residência. Então, quando a gente pensa em fossa séptica, não é só fazer um buraco, né, sem critérios, sem projeto e lançar o esgoto, não. A gente precisa de ter todo um projeto, inclusive para dimensionar o tamanho dessas estruturas na propriedade. Então, o dimensionamento dessas fossas, né? As fossas retangulares, ela tem, em média, 2 metros de comprimento para uma casa de até 7 pessoas, 90 centímetros de largura e 1,5 metro de profundidade. Notem que 1,5 metro de profundidade nas fossas retangulares, ele é permanente, ou seja, a profundidade dessas estruturas, ela é de 1,5 metro. O que varia, dependendo do número de pessoas, é o comprimento e a largura dessa estrutura. O mesmo vale, né, para as fossas circulares, que depois de 21 pessoas, aumenta um pouco a altura, mas até 14 pessoas também ela tem uma altura de 1,5 metro, né? A capacidade dela em litros varia de 2.100 a 4.600, dependendo do número de pessoas que vai atender essa estrutura. Aqui, gente, esse slide, ele fala de um custo estimado para a construção de uma fossa séptica e sumidouro de alvenaria, tanto retangular quanto circular. Eu só quero fazer uma observação, que esses custos, eles foram levantados no final de 2019, início de 2020. Contudo, de lá para cá, esses preços, né, de brita, areia, cimento, que são materiais de construção, isso teve um aumento gigantesco. Fiquei sabendo, né, que esse aumento chegou em dado momento até 300%. Então, esses valores que estão aqui, eu gostaria que vocês tomassem como base, mas pensando no ano, né, no finalzinho de 2019, início de 2020. Hoje, os valores são diferentes, né? Então, nessa época, no final de 2019, mais ou menos, o custo total para implantação, né, de uma fossa de alvenaria consumidor, seja ela retangular ou circular, era de aproximadamente R$ 2.087. E aí temos a fossa séptica biodigestora modelo da Embrapa. Essa fossa séptica, né, ela foi desenvolvida pela Embrapa, como o próprio nome dela fala, como alternativa para locais onde o lençol freático é raso, ou seja, onde os lençóis freáticos são rasos e não atendem, né, ou não dá suporte de instalar uma fossa séptica, por exemplo, de alvenaria ali, tanto retangular quanto circular, né? E, como falou, não é possível a infiltração do efluente. O processo de biodigestão é realizado pela decomposição anaeróbica da matéria orgânica, que é transformada em biogás e efluente estabilizado. Logo, esse efluente pode ser utilizado, inclusive, como biofertilizantes, né, nas áreas rurais. E a fossa séptica biodigestora, né, modelo da Embrapa, ela não pode receber água de pia e de chuveiro, pois não são patogênicas e devido à quantidade de detergente que elas contêm, pode inibir o processo de digestão e aumentar muito o volume do efluente desse sistema, que, né, é ideal, foi desenvolvido de forma ideal para 5 pessoas da família e que despeja até 50 litros de água por dia nesse sistema. Conclusão, né, ela recebe apenas a água do vaso e numa quantidade que também deve de ser controlada para não ultrapassar aí muito esses 50 litros de água por dia dentro do sistema. Além, né, desse cuidado em relação à quantidade de água que o sistema recebe, essa fossa da Embrapa, ela ainda exige a manutenção, né, a cada 30 dias, do sistema com a adição aí de 10 litros de mistura de esterco fresco de vaca e 5 litros de água. Esse procedimento, ele é feito quando você instala a fossa, né, no primeiro dia de funcionamento da fossa, e repetido a cada 30 dias de forma ininterrupta até
ou enquanto o sistema estiver em funcionamento, certo? Só abrindo uma observação, é esterco de vaca mesmo, gente. Não pode ser, por exemplo, de equinos, de suínos, de caprinos. Esse esterco, ele tem que ser esterco de vaca, certo? Por causa das características ali que esse esterco ele tem, né? E o objetivo de colocá-lo no sistema é para aumentar, né, a população de bactérias biodigestoras do sistema e garantir a eficiência do processo de fermentação ali do efluente. Os materiais necessários, né, para a construção dessa fossa séptica que estão nesses slides. Eu listei aqui, né, os itens e a quantidade de cada um deles, mas eu acho que a gente não precisa de estar falando um a um, só, né, principalmente os que são mais necessários. Na realidade, todos são necessários, né? Contudo, eu vejo aqui as caixas d'água de 1.000 litros, que é a parte mais cara do sistema. São 3 caixas d'água de 1.000 litros, tem a válvula de retenção de 100 milímetros, as curvas, as luvas, né? Mas o que, vamos pensar assim, o que onera, né, esse sistema são essas caixas d'água, das quais elas são construídas, e talvez a mão de obra para poder estar montando ela. Temos também aqui, pensando em tecnologia social, aplicação de tecnologia social para destinação adequada de esgoto, a gente também tem a opção, né, do tanque de evapotranspiração, conhecida como TEVAP também. Essa TEVAP, né, esse sistema, ele também, né, apresenta, no caso, neste sistema, o efluente também é decomposto pelo processo de fermentação, da digestão anaeróbica. A água fica presa no tanque e se move por meio de capilaridade, de baixo para cima. Passa pela camada de brita, areia e solo e chega até as raízes das plantas. E a partir daí acontece a evapotranspiração, possibilitando o tratamento final das águas residuais. A evapotranspiração é realizada pelas plantas, principalmente as de folhas largas, e ainda consome nutriente no processo de crescimento, né? Ali o adubo, vamos dizer assim, o biofertilizante formado pela decomposição do esgoto é utilizado pelas plantas, né, no processo de crescimento delas. Então, apresentando aqui um esquema, né, do tanque de evapotranspiração, como ele é construído. Esse tipo de fossa, né, é construído com a abertura de uma vala, a impermeabilização dessas paredes e do fundo e a colocação aqui de uma câmara de fermentação construída com pneus, né, os filtros de entulhos, pedra e areia. Tem que ter, né, essa saída, né, esse ladrão, vamos pensar assim, para um caso de excesso de água que as plantas não conseguirem consumir, esse ladrão joga para fora do sistema essa água para evitar também que as plantas sejam afogadas, literalmente, né? E o vapor da água que é, de fato, né, que de fato batiza aí o sistema, que é a evapotranspiração acontecendo. Então, o processo de construção, né, do tanque de evapotranspiração, ele inicia com a abertura das valas e a impermeabilização da parede do fundo desse sistema, a colocação dos entulhos, né, da cama de fermentação, formada pelos pneus, colocação dos entulhos ali, né, embaixo, para poder estar dando aí a primeira filtração, fazendo a primeira filtração do efluente que sai de dentro da câmara de fermentação, a colocação das pedras britas, que é a segunda parte do filtro, né? A colocação da areia e da pedra e o plantio das folhas que vai fazer o trabalho de evapotranspiração desse sistema. O dimensionamento, né, do tanque de evapotranspiração, ele é feito considerando 2 metros cúbicos de tanque por usuário. A forma comum de dimensionar a bacia é 2 metros de largura e 1 de profundidade.
E o comprimento vai variar de acordo com o número de pessoas que for utilizar o sistema. Fica mais ou menos assim, de acordo, né, com essa proposta. Para uma casa que tem 2 pessoas, o tanque tem que apresentar 2 metros de largura, 1 de profundidade e 2,5 metros de comprimento, apresentando um volume de 4,8 metros cúbicos. Dividido por 2, vai dar 2,4 metros cúbicos por pessoa. Uma casa com 4 pessoas, a largura e a profundidade permanece, mas o comprimento passa para 5 metros. De 6 pessoas, o comprimento passa para 7,5, de 8 pessoas para 10 e de 10 pessoas para 12 metros. Então, o tanque de evapotranspiração tem que ter essas dimensões, considerando esses números de pessoas que estão aí. Né? Mais do que isso, só fazer uma regrinha de 3 e calcular o comprimento que ela deve de ter. E ainda, gente, pensando aí em tecnologia social, a gente tem a mini estação de tratamento no sistema tubular. O que é isso? Essa mini estação de tratamento, ela é um tipo de fossa séptica industrial, né? Ela é confeccionada por uma empresa, mas também utiliza tecnologia social na elaboração e na execução aí do projeto que culminou, né, nesse tipo de fossa. Ela consiste em uma estrutura cilíndrica, confeccionada geralmente em polietileno ou fibra, e apresenta 5 divisórias internas com as câmaras interligadas por tubulações de fluxo ascendente. Cada câmara ela é recheada com fibras naturais, que geralmente é bambu, e é inoculada, né, nesse sistema bactérias anaeróbicas na hora de começar, assim como a fossa da Embrapa inocula ali também, né, esse tipo de bactérias anaeróbicas, colocando aquela mistura de água e esterco. Essa daí, ela traz essas bactérias, né, de laboratório e inocula nela. Então, essa, né, é a diferença dessa fossa com as demais que nós estamos estudando, que ela é uma fossa produzida por empresas, né, assim, ela é industrial. E tem, como a gente falou, né, a fossa séptica com recheio de bambu, sistema de tratamento de esgoto, do modelo da EPAGRE, desenvolvida, né, pela EPAGRE de Santa Catarina. Como que essa fossa foi pensada, né? Ela foi pensada para atender principalmente comunidades que apresentam solo raso, ou seja, lençol freático muito superficial, né? E esse sistema ele é construído utilizando 4 manilhas de 80 por 80 e bambu como meio filtrante nas 3 primeiras manilhas, e na 4ª o preenchimento é feito com bambu, brita e areia grossa, utilizando tela de nylon para separação dos 3 materiais, que é o bambu, a pedra e a areia, certo? Exatamente nessa ordem de baixo para cima. Aqui é um esquema, né, do modelo de fossa desenvolvido pela EPAGRE, e essa foto é de um sistema montado em Santa Catarina. Esse modelo de fossa, gente, ele foi estudado em 2 períodos, né? Nesse período que ele foi estudado pelo pessoal da EPAGRE, eles tiveram uma eficiência muito significativa. Está falando eficiência do sistema coletivo laranjal, porque eles batizaram essa fossa como sistema laranjal. Então, essas setinhas que estão aparecendo aí em cima, né, com o número 76, 93, 90, 95, ele está representando a eficiência do sistema em relação à redução de DPO do esgoto tratado por ele, tá certo? Então, a gente percebe que ele teve, em outubro de 2007, né, uma eficiência de 97% de redução de DPO. Lembra que a lei falou que, para ser considerado eficiente, o sistema tem que apresentar uma eficiência de pelo menos 60%? Logo, esse sistema, ele atende o que a legislação propõe, com muita sobra, né? Que 97%, e o máximo, né, de eficiência que ele alcançou foi 97%, e o mínimo 76%, mesmo com a mínima
eficiência apresentada pelo sistema, ele está atendendo à legislação ambiental. Aqui a conclusão do estudo, né, da EPAGRE em relação ao sistema. A gente pode ver que ele teve, né, o estudo de 2 tempos, e o que eles concluem, né, da observação desse sistema. Que o sistema Laranjal obteve excelentes resultados em termos de eficiência de remoção de DBO, variando de 78% a 99%, nos 2 primeiros períodos estudados, ou nos 2 períodos estudados. Além disso, como em outros sistemas avaliados anteriormente, suporta bem as variações de concentração do efluente de entrada, sem comprometer sua eficiência. Mesmo após 6 anos, o sistema se manteve eficiente e cumprindo os objetivos para o qual foi concebido. Esse sistema de tratamento de esgoto conclui-se, né, que após 6 anos ele continua apresentando a mesma eficiência e foi construído pensando ou embasado nos princípios de tecnologia social. Aí, como o princípio da tecnologia social mesmo propõe a questão da adaptação, né, dos processos de acordo com a realidade de cada situação, esse modelo da EPAGRE, ele foi adaptado para atender comunidades aqui da região da Zona da Mata. Porque, originalmente, ele foi pensado para atender pessoas de Santa Catarina. Pensando que nós estamos em Minas Gerais, numa região, né, da Zona da Mata, que é diferenciada das demais regiões também, nós, técnicos da Emater, né, pensando nessa questão de tecnologia social aí no desenvolvimento das nossas atividades para poder contribuir com a destinação adequada do esgoto, né, nas propriedades que a gente trabalha, nós adaptamos o modelo da EPAGRE para atender a nossa realidade. Então, esse modelo, né, ele foi desenvolvido pela EPAGRE e adaptado pelos técnicos da Emater, né, a princípio, né, os primeiros foram os técnicos da Regional de Manhuaçu, e ele pode ser construído utilizando 4 tambores de 200 litros, apresentando, né, excelente eficiência também no processo de tratamento do esgoto, tendo como diferencial das demais fossas o fato de poder receber todas as águas residuárias da residência, tanto as negras quanto a cinza. Contudo, né, é indispensável a construção das caixas de gordura irradiada, porque o sistema, como qualquer outro, não suporta receber óleo. Então, ele foi pensado, né, adaptado para atender especialmente as localidades que apresentam lençol freático raso. Todo esse sistema, ele pode ficar aparente, isto é, não precisa ficar enterrados completamente, e até é ideal que ele fique mesmo próximo da superfície para que seja feito o acompanhamento e uma possível manutenção, se for o caso. Eu vou apresentar aqui o esquema, né, de construção, para vocês verem a adaptação que teve do sistema da EPAGRE. A primeira adaptação é que, se vocês observaram, a EPAGRE, o esgoto, ele chega na parte de baixo da manilha. Nesse caso, como nós utilizamos tambores de 200 litros, essa chegada, ela foi feita pela tampa, né, na parte de cima, mas, contudo, canalizada até o fundo. E ao fluxo também ascendente, né, e descendente que existe aí dentro do sistema de tratamento. Então, os componentes indispensáveis do sistema de tratamento de esgoto é a caixa de gordura, a válvula de retenção. Por que a gente considera essa válvula de retenção indispensável? Porque ela garante, além de uma possível manutenção do sistema, que não volte cheiro ou evite que entre barata, rato, qualquer coisa desse tipo dentro de casa. No caso dessa fossa da EPAGRE, e a adaptação que foi feita aqui na nossa região, ela é indispensável mesmo, porque como recebe água, inclusive da pia do banheiro, se não tiver essa válvula de retenção, ela pode voltar cheiro
né, como o odor do sistema de tratamento voltar para dentro de casa, o que é extremamente desagradável. E a caixa de gordura, que a caixa gradeada, como a gente falou, também é indispensável para evitar que chegue até o sistema lixo. Lixo como? Muitas vezes papel higiênico, absorvente, camisinha, são coisas que não são lixos e que muitas vezes são jogados no vaso sanitário, e esses objetos não devem chegar até o sistema de tratamento para não comprometer a eficiência dele. Então, o processo de construção, né, dessa fossa séptica com recheio de bambu, utilizando aí esses 200 litros, ele também inicia com a abertura, né, no solo, onde os tambores serão acomodados. É importante que faça essa abertura, ela não precisa de ser profunda, porque é só o suficiente para acomodar aí os tambores dentro e evitar que haja movimento, possibilite aí a rachadura deles, né? A preparação do fundo, como eu disse para vocês, a gente também utiliza aí esse fundo vazado, igual da EPAG, vocês viram lá no esquema. Esse fundo vazado a gente faz com os pneus, né? Coloca o pneu, em cima desse pneu a gente faz um assoalho, onde o esgoto vai chegar ali dentro, não vai ter bambu picado, né, nesse lugar, para impedir que esses bambus entupam, né, a entrada do esgoto. Desculpa. Aqui, só para a gente, né, ilustrar esse preparo de fundo, como é feito, o esgoto chega embaixo desses bambus, né, que vão fechar todo aí esse assoalho. Em cima do assoalho, né, desses bambus, a gente coloca os bambus picados, e o esgoto vai chegar dentro do pneu que faz o fundo falso aí do sistema. A chegada do esgoto, né, a entrada do efluente no primeiro e no segundo tambor, ela acontece dessa forma, chega no tubo de 100, e do primeiro tambor para o segundo, ele pode sair no tubo de 50, né, no cano de 50, por quê? Porque todo o material sólido, ele fica retido no primeiro tambor. Do primeiro tambor para o segundo em diante, só sai líquidos. Assim como vocês viram que no final não pode ter nenhum tipo de material flutuante, né, no efluente para que ele seja lançado de volta nos cursos d'água. Aqui a ligação, né, do primeiro para o segundo tambor, e aqui a ligação do terceiro para o quarto tambor, que acontece por baixo, né? Essa foto mostra o sistema montado, né, já na fase final de preparação para utilizar. São só fotos que vão ilustrando aí o sistema, né, de tratamento de esgoto adaptado da EPAG para nossa região. A caixa gradeada, que ela pode ser comprada, como vocês viram lá naquela primeira ilustração, ou feita com cimento e tijolo normalmente, né? Essa parte aqui, essa fase onde está aberto, é só para vocês saberem, esse sistema ele estava sendo utilizado num dia de campo, e a gente tem que encher, né, ele de água para a gente poder testar ali o fluxo do esgoto e ter certeza que está correndo tudo bem quando ele for utilizado de fato, né, a gente não ter nenhuma surpresa desagradável aí para a manutenção dele. Essas fotos daqui são de sistemas já pronto. Na foto aqui do meu lado direito, esses rapazes são técnicos da Emater de Manhuaçu, que estão concluindo, né, provavelmente no dia de campo, a instalação desse sistema numa residência na zona rural. Essa foto daqui mostra o efluente de uma fossa dessas depois de mais ou menos 2 anos de funcionamento. A gente instalou essa fossa e fizemos todo o acompanhamento, né, durante o período, para a gente ver se ela mantinha a eficiência inicial do tratamento do efluente. Ficamos muito satisfeitos, né, de ver que ela, de fato, apresentava eficiência e a qualidade do efluente era muito boa. Mas esse efluente, ele mesmo, né, apresentando toda essa
característica de tratado, vamos pensar assim, com um visual muito bom, ele não deve de ser lançado diretamente nos corpos d'água. A gente não aconselha, principalmente se esse corpo d'água servir de ponto de captação para qualquer tipo de utilidade de água, ou para irrigar uma horta, ou qualquer uso, né, doméstico. Então, a gente sugere que, após o tratamento do esgoto, ele seja destinado a uma vala de infiltração, não sendo aconselhável, como eu falei, descartar direto no curso d'água. O que é essa vala de infiltração? Nada mais é do que esse tipo de estrutura que a gente constrói. Né? Coloca o cano e um leito de pedra com areia para poder fazer a filtração do efluente antes dele ser absorvido pelo solo ali e garantir que nós estamos lançando, né, no meio ambiente, devolvendo para o meio ambiente um efluente com o mínimo de potencial poluidor possível. Os materiais, né, utilizados para a construção dessa fossa, como da Embrapa, o material que mais onera aí a construção são os tambores, de 200 litros, os demais são utilizados numa quantidade bastante reduzida. Quando a gente fez o orçamento, né, das fossas sépticas, essa foi a que apresentou o menor custo para a construção. No mais, gente, eu gostaria, né, de agradecer a atenção de todos e terminar a minha apresentação com essa mensagem sobre a questão do acesso universal ao saneamento. A gente pode pensar o seguinte, que o acesso universal ao saneamento não é apenas fundamental para a dignidade humana, mas também um dos principais mecanismos de proteção da qualidade de vida e dos recursos hídricos. Essa frase não é minha, por isso está entre aspas, mas certamente eu concordo plenamente com esses dizeres. Muito obrigada pela atenção de vocês, estou à disposição, né? O meu e-mail está aí, geralda.costa@emater.mg.br. Espero ter atendido a expectativa e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que se fizer iminente depois da apresentação.